Nos últimos dias, o nome de Rodrigo voltou a ser o centro das atenções no noticiário esportivo, mas desta vez não por causa de uma atuação em campo. O que tem movimentado os bastidores do futebol europeu é o interesse crescente de dois gigantes do continente, Liverpool e Bayern de Munique. As informações dão conta de que ambos os clubes estariam dispostos a investir pesado para tirar o atacante do Real Madrid, com cifras que giram em torno de 100 milhões de euros. E mais, o experiente agente Pini Zahavi foi escalado como intermediário para conduzir as conversas com a diretoria merengue. Diante desse cenário, uma dúvida inevitável surge. O Real vai vender? Ou melhor, Florentino Pérez está disposto a abrir mão de uma das peças mais simbólicas da nova geração? A resposta, ao que tudo indica, não será simples. Não se trata apenas de uma questão financeira, mas de posicionamento estratégico e visão de futuro. E é nesse contexto que surgiu uma declaração forte, vinda diretamente do alto escalão do clube, dando o tom de como o Real pretende lidar com essa investida internacional. Rodrigo pode até continuar no elenco, mas a pressão externa é real. E a decisão que vem por aí promete movimentar, e muitos bastidores da próxima janela. Tudo começou como começa toda boa história de mercado, com um rumor. Uma semente plantada discretamente, quase como quem não quer nada. Uma notícia jogada em meio a tantas outras, dizendo que um gigante inglês estaria de olho em Rodrigo. Mas bastou essa faísca para acender o incêndio. Em poucas horas, o boato virou pauta. Em poucos dias, virou operação. E agora, virou obsessão. O nome, Liverpool. O objetivo, um só, tirar Rodrigo do Real Madrid. E eles não estão de brincadeira. Fontes internas garantem, o clube inglês está apostando tudo no atacante. Eles querem, vão tentar e farão o que for preciso. Inclusive enviar um dos agentes mais influentes do futebol mundial direto até a sede merengue. Estamos falando de Pini Zahavi, um nome que não aparece em qualquer negociação. Quando ele entra em cena, é porque a coisa é grande, muito grande. E o mais surpreendente, Zahavi não está apenas sondando, ele já está sendo chamado de intermediário oficial. A missão dele é clara, abrir caminho para uma negociação concreta entre Liverpool e Real Madrid. Um acordo que pode girar em torno de 100 milhões de euros. 100 milhões. Essa é a cifra que o Bayern de Munique também está disposto a colocar na mesa. Sim, eles também entraram na disputa. Um clube que não joga dinheiro fora. Um clube que só entra quando realmente acredita. E o mais curioso, os alemães aguardam apenas um movimento de saída do próprio elenco para acelerar a proposta. Ou seja, tudo está pronto. Basta uma peça se mover e o dominó começa a cair. Agora, pare e pense com calma. Dois dos maiores clubes da Europa, com dinheiro, estrutura e sedução, batendo na porta. Um jogador em ascensão, com mercado, mídia e peso. Um agente experiente pronto para fazer a ponte. E do outro lado, Florentino. E aí entra a parte mais explosiva da história, porque o presidente do Real não é conhecido por agir sob pressão. Muito pelo contrário, ele é quem impõe a pressão, quem dita o ritmo, quem controla o jogo. Só que dessa vez, ele foi forçado a se pronunciar. E o que ele disse pegou todo mundo de surpresa. Fontes próximas à diretoria revelaram que Florentino não está apenas ciente da investida. Ele já deixou claro internamente que não vai facilitar. A declaração, segundo relatos, foi firme, direta e com um tom que não deixava margem para dúvidas. O Real Madrid não é um supermercado. Quem quiser levar o futuro vai ter que pagar o preço de um império. Essa frase, ainda que não tenha sido dita publicamente, caiu como uma bomba entre os bastidores. Porque ela tem dois alvos diretos, o Liverpool e o Bayern. E uma mensagem indireta, porém fortíssima. Rodrigo é mais do que negociável. Ele é simbólico. Florentino sabe que este é um momento chave. E não se trata apenas de dinheiro, se trata de sinal, de mensagem, a construção de legado. O Real não pode, ou melhor, não quer, parecer um clube que perde ativos para rivais europeus. Ainda mais quando esse ativo tem potencial de se tornar uma referência global. Mas o problema é que essa decisão vai muito além da vaidade institucional. Ela encosta diretamente em planos esportivos, contratos em andamento e hierarquias internas. A chegada de novas estrelas, a saída de outras, a formação de um novo ciclo, tudo isso pressiona os bastidores. E aí surge o dilema. Manter Rodrigo significa fechar portas para outras movimentações? Aceitar 100 milhões é o certo agora. Ou será um erro histórico lá na frente? Enquanto essas perguntas circulam nas salas fechadas,
O agente Pini Zahavi segue seu trabalho. Ele já iniciou as conversas preliminares, já apresentou informalmente os interesses dos ingleses e, segundo informações de bastidores, pretende formalizar a proposta ainda este mês. Mas o Liverpool não está sozinho nessa. Há quem diga que o Arsenal observava tudo de longe, pronto para entrar no jogo. Mas, por ora, os vermelhos de Anfield estão um passo à frente, mais agressivos, mais rápidos e, talvez, mais convincentes. Mas Florentino, com seu histórico, não vai ceder por impulso. A tendência é que ele pressione até o último segundo, que aumente o valor, que imponha condições e, se for o caso, que recuse. Por quê? Porque para ele, essa decisão não é apenas financeira, é institucional. Florentino acredita que há momentos em que o clube precisa dizer não, mesmo diante da maior oferta. Precisa manter seus pilares, precisa proteger seus símbolos. E mesmo que Rodrigo ainda não seja unanimidade, ele representa algo muito maior do que os números de mercado. Ele representa continuidade, representa projeto, representa o tipo de jogador que o Real quer formar, manter e elevar. E é por isso que essa declaração forte, ainda que informal, teve tanto impacto. Porque ela sinaliza uma postura, um limite, um posicionamento. Mas será que isso basta? Será que resistir à tentação dos 100 milhões é uma decisão sábia? Será que segurar um jogador desejado por dois gigantes não é arriscar criar um problema interno? Será que manter Rodrigo é, de fato, o melhor para o clube no longo prazo? Essas são perguntas que ninguém pode responder com total certeza agora, mas que já estão moldando o destino de uma das maiores negociações do mercado atual. E o mais curioso, Rodrigo segue em silêncio. Nenhuma declaração pública, nenhum post sugestivo, nenhum movimento claro. O que, no mundo do futebol atual, já é um sinal em si. Porque quando o jogador não fala, ele escuta. Quando ele não posta, ele observa. Quando ele não responde, é porque está refletindo. E talvez esperando o próximo passo de Florentino. Se alguém ainda achava que essa seria apenas mais uma janela de transferências, agora já entendeu que não. Estamos diante de uma decisão que pode moldar o futuro de um clube, de um jogador e de todo um mercado. O Liverpool já mostrou suas cartas. Vai investir pesado, vai mandar a gente, vai pressionar, vai insistir. O Bayern está pronto para entrar com força. 100 milhões na mesa. Uma proposta séria, estruturada e bem articulada. E o Real Madrid? Bom, o Real tem Florentino, um presidente que, diante de ofertas tentadoras, costuma agir com frieza, com cálculo, com estratégia, mas que dessa vez deixou escapar uma fala que pode virar símbolo. O clube não vai se curvar ao dinheiro fácil. A declaração sobre Rodrigo foi mais do que uma resposta, foi um aviso. Um recado para o mercado, para os rivais, para os torcedores e até para o próprio elenco. Mas como toda boa história de bastidor, ela ainda está sendo escrita. As próximas semanas serão decisivas. O agente Zahavi já está em movimento, o Liverpool já montou o plano, o Bayern aguarda o gatilho e o Real, bem, o Real espera com os olhos de todos sobre si. Porque não se trata apenas de vender ou não vender, se trata de definir quem comanda o jogo. E para você, o Real deve segurar Rodrigo ou aceitar os 100 milhões. Comenta aí. O melhor comentário vai ser fixado no topo. Valeu e que Deus te abençoe.